Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Seja bem-vindo sexta-feira! Sexta-feira é dia de quê, Werley? O Werley agora só tá pensando, poxa, segunda-feira já passa, só daqui a 2 dias já é segunda, muito chato, cara. Tem que ter prazer em trabalhar, Lele. Poxa, gente, 2 semanas atrás a gente teve o Café com Destino Especial 5 anos. Foi com plateia aqui no nosso auditório, milhares de alunos. Não deixa de assistir, não, tá? Eu vi que muitos alunos nossos não assistiram. Vale a pena, é só botar Café com Destino 5 anos, vai vir a nossa edição, até para você ver como foi a energia de eu dando aula no palco, né? E milhares de alunos assistindo, 1.000 e poucos alunos com a gente. Foi impressionante, assim, foi muito gratificante, depois de 5 anos, a gente ver tantos alunos com a gente aqui. E a gente está essa semana numa série que está mexendo com muita gente, a gente tem recebido muita mensagem, né? Então, realmente, graças a Deus, está ajudando. Sabedoria sem limite, que é um assunto que é base para você viver melhor na Terra, né? Como eu te falo, a gente está aqui para te ajudar a ter uma vida mais leve na Terra enquanto a eternidade não chega, né? Assim como o Instituto Destiny, que é o nosso Instituto de Educação, existe para te treinar para a vida como ela é, para te treinar em matérias que a escola não te ensinou, vida emocional, crescimento financeiro, lidar com pessoas difíceis, criar filhos, escolher bem relacionamentos e amizades. Isso é um Instituto Destiny que te ensina. É o maior instituto de educação continuada desse país e, em breve, de muitos outros países. Já a Casa de Destino é o nosso braço social e espiritual. É onde, voluntariamente e sem fins lucrativos, a gente ensina a Bíblia, por isso que tem as pregações de domingo no nosso canal, o programa Boas Notícias. A gente faz a conferência de destino, a noite de destino, e distribui livretos que eu escrevo nas comunidades carentes, nos presídios. 1 milhão de livretos a gente imprimiu esse ano, de livros escritos pela gente, para poder distribuir em presídios, estão sendo distribuídos em comunidades carentes, para poder dar oportunidade para as pessoas recomeçarem com princípios, né? Gratuitamente, chegando na mão deles, fora ajuda social, básica, que a gente sempre faz. Não só aqui no Brasil, na África, tivemos recentemente com toda a nossa equipe no interior da Angola, entregando mais um refeitório, construímos escola, construímos um refeitório, apoiamos 1.300 crianças. Né? Agora partimos para o projeto de construção do hospital, na mesma aldeia. Então a gente está fazendo a nossa parte, além da educação, a educação, espiritualidade e obra social, através da Casa de Destino e no Instituto Destiny, que é a nossa empresa de educação continuada, ou seja, você aprendeu a educação formal na escola, o Instituto Destiny vem te continuando. Assim, tá, agora vamos aprender sobre gestão emocional, lidar com gente, prosperar e não perder a alma, e tem tudo aqui na nossa grade curricular do Instituto, tá bom? Ó, hoje nós estamos na sexta-feira, que a cadeira está baixando só assim, que é o nosso último dia do Café com Destino da semana, né? Ficou bom a altura aí, Werley? Tá, ficou? Aí, hoje eu quero falar, é um dia que a gente espiritualiza mais, né, Teixeirinha? Sexta-feira, que a gente faz oração, né? E tem gente que acha que se trata de religião, não se trata não. Se trata de Deus, assim, de você cumprir o que está escrito para poder ter uma vida mais segura, chegar inteiro no final dessa vida. Tem muita gente que não chega inteiro no final da vida, eu não estou falando por fora. Porque senão, poxa, quem morreu num acidente com 20 anos? Não é isso. E o apóstolo Paulo que morreu decapitado na prisão? Estou falando de chegar inteiro por dentro. Por dentro. Por dentro tua alma está salva em Cristo Jesus. Tuas emoções estavam saudáveis. Você amou e foi amado. As pessoas foram mais importantes do que as coisas. Chegar inteiro por dentro. Para isso eu estou aqui. Para quem não me conhece, eu sou Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida e aqui o Café com Destino existe para isso, te ensinar a vida como ela é. Nós estamos na série sobre sabedoria sem limite e hoje eu quero falar sobre a graça divina. A graça divina, Teixeira, é um tema, é uma abordagem que as pessoas não costumam entender, por mais que seja algo bem lógico.
Por exemplo, nós podemos levar a graça para o lado da simpatia divina, que é a pessoa olha para você e gosta de você. Tem 1000 na fila, ela escolhe você para passar na frente. 500 pessoas passaram pela entrevista de emprego, você foi escolhido e nem era o melhor currículo. Graça divina, ou seja, uma simpatia divina está sobre você. Esse é um lado de entender a graça. Mas tem um lado, né, da graça divina espiritual, que é, eu não mereço receber isso, ainda assim Deus quis me dar. Graça. Eu não mereço perdão, o que eu fiz, eu não mereço perdão, eu não fiz nada para merecer esse perdão, porque o que eu fiz foi só errado. Ainda assim Deus quis me dar o perdão. Graça. Eu não tenho obra suficiente para comprar minha salvação eterna, ainda assim Deus quis me salvar. Graça. Se a gente começar a entender a graça, a gente muda muito o nosso comportamento. E a graça, Tiago, por que você está falando de graça se a série é sobre sabedoria sem limite? É porque um dos maiores benefícios de alcançar sabedoria é entender a graça divina. Porque quando você tem sabedoria, você começa a entender a graça divina. Ao mesmo tempo que eu sou muito importante, você é muito importante, a ponto de Jesus ter dado a vida por nós, puniu nossos pecados na sua própria carne, porque alguém tinha que pagar pelos pecados, né? Senão não seria justo. Fazer e não ser punido? A justiça veio no corpo de Cristo, punido na cruz. Ele se entrega, ele falou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele entrega a sua vida para que os pecados que você, 2000 anos depois dele, iria cometer, fossem perdoados através do seu arrependimento e do poder da cruz do Calvário. Então você é muito importante. Ao mesmo tempo você age como se fosse um nada. Você age, eu e você, a gente age como lixo, como se não valesse nada. Por quê? Porque a gente, valendo tanto para Deus, a gente negocia com coisas tão baratas e pecaminosas aqui na Terra. Então a gente rebaixa nosso valor. A gente fere o amor incansável e imensurável. Se a gente não tiver sabedoria, a gente não vai saber lidar com a graça divina. Quando eu entendi que... Sabe por que não se trata de religião, vou repetir? Porque religioso eu sou desde criança. Eu vou na igreja desde que eu me entendo por gente. Né? Eu não sou pastor de igreja, vocês sabem, né? Eu sou professor, sou um pregador, amo pregar a palavra, ensinar a Bíblia para as pessoas, mas eu não sou pastor de igreja. Mas meu pai era pastor, meu avô era pastor. Eu venho desse meio. E por que eu digo que não é questão de religião? Porque eu só fui entender a graça divina agora, de uns anos para cá. Vivi na igreja minha vida toda e fazia o que eu queria, porque eu achava que se fosse domingo na igreja estava tudo certo. Se eu pedisse perdão antes da ceia, uma vez por mês, estava tudo certo. Quando eu descobri o que era graça divina, meu comportamento mudou. E hoje, a aula é sobre comportamento. Eu estou falando de graça divina para poder atingir diretamente o teu comportamento. Por entender o que eu valho para Deus, o que eu valho para Deus? O Filho dele morto na cruz. Eu já não posso me comportar de qualquer maneira, eu não posso falar qualquer besteira, eu não posso ficar pensando qualquer coisa, eu não posso agir imaturamente. Meu comportamento é afetado porque a sabedoria divina que está em mim me faz entender a graça de Cristo. E aí meu comportamento muda. Então, eu estava no almoço, um tempo atrás, Lelei estava comigo nesse almoço, de empresários. Os homens começaram a falar tanta besteira, imoralidades, que a gente teve que ir embora, a gente teve que sair, não era o nosso ambiente, a gente ficou incomodado. A gente não estava julgando, não. Porque cada um tem um tempo, né, de encontrar com Deus e de melhorar o seu palavreado, o estado do seu coração. Não é julgando, não. Né? É só dizendo que não era um ambiente para mim. A vontade de ir embora ali estava enorme, porque eu consigo entender que eles ainda não alcançaram a graça que a gente alcançou, mas também não consigo conviver. Eu tive uma oportunidade de falar com eles sobre a minha fé, sobre o que eu faço, eles não me conheciam, né? Não sabiam que eu era escritor, que eu era um pregador, expliquei para eles, e até o assunto deu uma mudada para melhor depois disso. Mas eu fiquei pensando, existem rodas que eu não caibo mais.
Existem ambientes que eu não consigo entrar mais. Não é questão de se pode ou se não pode. Eu não consigo. Pode ou não pode fazer tal coisa? Irmão, se você está com vontade de fazer ainda, é porque você ainda não entendeu a graça divina, não. Uma coisa é você fazer sem querer ter feito e chorar de arrependimento depois. Graça divina está aí. Senão você ia querer fazer e nem ia se arrepender depois. Se você não queria fazer, ainda assim caiu. E chorou de arrependimento, falando, meu Deus, e esse arrependimento não é com medo que as pessoas vão pensar, não. É com medo se Deus vai te aceitar de volta. Temor, isso é o temor. A sabedoria divina revela a graça divina e aí você anda com uma vida de temor. Não vai ser perfeito, você vai errar de qualquer forma, só que a vida de temor faz você errar menos e se arrepender rapidamente. Vou repetir, isso aqui é muito forte, cara. A vida de temor a Deus, não te livra 100% dos erros. Você vai continuar cometendo um erro ou outro, só que vai ser muito menos erros e você vai se arrepender rapidamente. Você não vai nunca levar o estilo de vida do erro. Se acostumar com aquilo e dizer que é o certo. Só a sabedoria divina pode nos conduzir para essa revelação. Só a sabedoria divina pode convencer você, por causa da graça, do pecado, da justiça e do juízo. Essa sabedoria divina, no Novo Testamento, se revela como o Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, e aquilo que todo mundo falava para você que era errado e você achava certo, agora, porque o Espírito Santo te tocou, você fala, meu Deus, como é que eu fazia isso? E aí você tem um profundo arrependimento, que é se você pudesse dar a tua vida para voltar atrás e não ter cometido aquilo, ou seja, eu morro hoje, mas me dá a oportunidade de voltar e não fazer aquilo, você faria? Isso é arrependimento. Você fala, eu fiz, mas vamos viver a vida é uma só. É remorsinho. Aliás, remorso é quando você está preocupado com a opinião dos outros. Será? Devia ter feito. Por que eu não devia ter feito? Pô, se fulano descobrir, né? E minha reputação. Quando você está preocupado com as pessoas em relação ao teu erro, é remorso. Quando você só está preocupado com Deus, é arrependimento. Só que sem sabedoria divina, Teixeira, eu estava pensando sobre isso esses dias. Eu não consigo mensurar a graça divina. A graça divina é imensurável, então eu só consigo ter ideia do que é quando eu tenho sabedoria para entender, porque uma das características da sabedoria é que você entende as coisas. Anota isso aí, papel e caneta. Uma das características, bora, vamos anotar, alunos, queridos, vamos lá. Uma das características da sabedoria é entender as coisas. O que é graça divina? Sei lá. Com sabedoria você fica, meu Deus, agora eu entendi o que é graça. Não é só que Deus me dá um poder especial que as pessoas olham para mim e gostam de mim, sentem paz quando eu falo. Graça divina. É mais do que isso. Eu não merecia nem o perdão, nem a redenção, nem a salvação, nem ter o que eu tenho na terra. Mas a graça. A graça imensurável, indescritível de Cristo. Disse, é verdade, você não merece, mas eu te entrego. Verdade, merecer, merece não. Mas eu faço por você. Aliás, se você acha que tem que ser perdoado, já não é graça, já não é perdão. O perdão, a graça, a misericórdia é justamente quando você sabe que não merece. E ainda assim recebe. É isso que muda o jogo. E aí eu tenho pedido sabedoria a Deus nesses últimos dias. Deus, me dá sabedoria, sem limites, para entender os preceitos, as verdades bíblicas, a graça divina, a revelação de Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo não tivesse vindo à Terra, a Terra já tinha se autodestruído. O mundo está do jeito que está, de cabeça para baixo, com todo o ensinamento de Jesus, com toda a graça e misericórdia de Jesus. Imagina se ele não tivesse vindo à Terra. A gente teria se devorado. O mundo ainda só respira porque nós temos bilhões de pessoas que professam fé em Cristo Jesus. Nem todos praticam a Bíblia, quem dera. Aí a gente estaria vivendo uma revolução do bem. Mas pelo menos professam. Agora chegou a hora de praticar.
amar o inimigo. Não adianta falar que ama Jesus e não amar o inimigo. A Bíblia fala isso. Perdoar quem te feriu. Lutar contra toda obra da carne, da carnalidade e viver mais em espírito, que só é possível através de oração, jejum, que é abster-se de alimentos, e leitura da palavra. Aliás, a gente já fez 1 ou 2 séries sobre jejum aqui, mas eu estou com muitas informações novas e relevantes. Eu quero fazer uma série poderosa aqui no Café com Destino sobre jejum. Os benefícios físicos, emocionais e espirituais. Se você quer aprender através da sabedoria milenar o poder do jejum, comenta aqui embaixo. Thiago, eu quero entender sobre isso. Você vai ver como é que o jejum pode mudar a tua vida. Os benefícios naturais, emocionais e espirituais também. Porque o jejum tem muito mais força espiritual do que natural. É claro que o Nobel de Medicina descobriu que o jejum é capaz de revigorar, regenerar as células. O cara ganhou o prêmio Nobel. Já provou cientificamente que o jejum para o físico é maravilhoso. Quero te provar espiritualmente, emocionalmente. A que nível leva. Então, para a gente ter sabedoria, para entender a graça divina, o temor de Deus e isso afetar positivamente o nosso comportamento, a gente precisa pedir para Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. Sexta-feira é dia de oração. Essa oração não é uma oração religiosa. É só consultar quem já nos viu no futuro. É entregar a nossa vida na mão de quem tem o controle de todas as coisas. E nós vamos orar para Deus pedindo sabedoria. Para tudo que a gente aprendeu essa semana. Sabedoria para nos proteger do ódio, da calúnia, da inveja das pessoas, sabedoria para tomar decisões certas, sabedoria para escolher os relacionamentos na vida, sabedoria para potencializar nossos negócios e finanças, sabedoria para criar nossos filhos, sabedoria para melhorar nosso casamento, sabedoria para entender a graça divina. E se você quer juntar-se a mim nessa oração, antes encaminha para algumas pessoas que você acha que precisam orar, que precisam receber essa oração. Encaminha para algumas pessoas agora e vamos preparar para orar comigo. Se você pode fechar seus olhos porque você está num lugar seguro, em casa ou no escritório, mas dá para fechar os olhos, fecha. Se você está dirigindo, está no trem, no metrô, não dá para fechar os olhos, não tem problema. Apenas escuta essa oração e concorde com o seu amém. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos em teu nome sabedoria. Não pedimos, Senhor, com incerteza ou insegurança, mas pedimos com fé. Pedimos sabendo que tu irás nos conceder. Sabedoria sem limites para entender a vida, tomar decisões, para lidar com gente, para crescer negócios, para entender a Bíblia e receber a revelação da tua graça, a revelação de Jesus. Pedimos sabedoria porque ela é a coisa principal e sem ela a gente não consegue avançar para lugar nenhum. E se avançar, avança para o lugar errado. A sabedoria é o nosso GPS nessa vida terrena. Pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria, reveste-nos dessa sabedoria. Nós sabemos que não é um pozinho mágico que cai do céu. Tu vai nos dar caminhos naturais para encontrá-la, através de conselheiros, mentores, andar com sábios, ou seja, companhias, observação, leitura. A gente sabe que tem os caminhos, mas, Senhor, nos coloca logo nos caminhos, porque nós queremos receber a sabedoria divina. Te agradecemos por essa semana, te agradecemos por cada aluno, cada aluna que nos acompanhou no Café com Destino nessa semana. Que esse fim de semana seja de paz, boas notícias e prosperidade. Te agradecemos e pedimos, Senhor, ser conosco, porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Se fez sentido para você, curte o vídeo, compartilha. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Quero rapidamente lembrar que 27 de março agora tem o encontro Psiquiatria, Filosofia e Espiritualidade. Ou seja, Dr. Augusto Cury, o psiquiatra mais lido do mundo, Luiz Felipe Pondé, um dos maiores filósofos da atualidade, e eu, Thiago Brunet, estaremos juntos no palco aqui da Casa de Destino em 5 horas de imersão em filosofia, psiquiatria, emoções, espiritualidade para tomar decisões, para entender a vida. Seus maiores questionamentos da vida serão respondidos por 3 mentes, 3 linhas diferentes. Nossa primeira edição, ano passado, foi um sucesso total, você não pode ficar de fora. Preço popular, entra aqui, clica e já garante sua inscrição dia 27 de março. Vai ser, se eu não me engano, de 4 da tarde a 9 da noite, é uma sexta-feira, não vai atrapalhar ninguém. Corre para Alphaville, que aqui vai ser aqui na Casa de Destino,
E eu, Luiz Felipe Pondé e Dr. Augusto Cury estaremos esperando você para o encontro. Quero lembrar também que 23 e 24 de abril nós temos o Método Destiny. O único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Não é um curso, é um método. Passo a passo, não tem como falhar. Provado milenarmente, biblicamente, cientificamente, neurocientificamente, psicopedagogicamente. A gente reuniu os melhores anos atrás, investimos fortuna para criar um método que te faz uma pessoa rara, que te transforma em uma pessoa que todo mundo quer. Vai fazer fila na tua porta, do teu negócio, da tua vida. Você vai ter paz e prosperidade, principalmente interior. Vai acabar refletindo no exterior. Quem passou pelo método é fantástico, os testemunhos. Então, 23 e 24 de abril, aqui, Método Destiny, não deixa de ficar de fora. E você que está buscando vida financeira, tanto você que já tem uma vida financeira e quer agora equilibrar, aprender como manter, a não perder o que conquistou, a lidar com os desafios, quanto você que quer construir riqueza. Essa formação que eu vou falar agora é só para quem se sente destinado à riqueza. O nome da nossa formação é Ganhe o Mundo, sem perder a alma. Vai acontecer 7 e 8 de maio aqui também. Esse é presencial, 2 dias, e depois você entra numa plataforma e fica o ano todo na plataforma com professores dos melhores que existem sobre riqueza. Né? Thiago Nigro, Flávio Augusto, Bruno Perini, Kaká, ex-jogador de futebol, que ensina como ele ganhou o mundo sem vender a alma dele. O Guilherme Bentimol, fundador da XP, vai estar presencialmente e já está na plataforma também. Então, assim, você quer construir riqueza financeira, sem negociar o que mais importa, sem perder família, perder sua saúde mental, perder sua salvação, ou você já está construindo riqueza, mas ainda não sabe administrar todas as coisas, você precisa estar no Ganhe o Mundo sem perder a alma. Só para quem é destinado à riqueza. Você fala, Thiago, eu tenho impressão que isso é para mim, eu sempre... É para mim, eu vou ganhar dinheiro, eu sinto, e ao mesmo tempo eu vou cumprir um propósito na Terra. Não vai ser ganhar dinheiro para viver vida de luxo, vai ser ganhar dinheiro para cumprir um propósito. É para você. 7 e 8 de maio, destinados à riqueza, aqui na Casa Destino, no Instituto Destiny. Clica aqui no nosso link embaixo. E agora só um anúncio, não tem clique esse, é só um anúncio. Conferência Destino, a nossa conferência anual, que seria em São Paulo em setembro, agora é 28 e 29 de agosto, no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Thiago, por que mudou? Diversos motivos. Na semana 5, 6 de setembro era Rock in Rio, não tinha nenhuma estrutura em São Paulo para receber 15 mil alunos, não tinha excelência, a gente teve que voltar para o Rio de Janeiro, fazer uma semana antes por causa do Rock in Rio, e aí o Farmácia Arena, você já conhece, uma excelência absurda, 15 mil pessoas muito confortáveis, confirmado todos os preletores, Bishop T.D. Jakes, meu mentor de fé, Cash Luna, da Guatemala, que é o pastor da Casa de Dios, a maior igreja da América Latina, Vitor Hugo do Chile, Ron Oliveira da Argentina, ou seja, todos os preletores da Conferência de Destino confirmados, 28 e 29 de agosto no Farmácia Arena, Rio de Janeiro. Não perde, já bota na tua agenda aí, tá? Semana que vem a gente começa a lançar o link para você que ainda não adquiriu. Deus abençoe, obrigado por essa semana. Posso te dar um toque? Pega esse link, manda para o máximo de pessoas para assistir a semana toda. Fala, gente, olha que isso aqui é de graça. Uma série inteira sobre sabedoria. Encaminha para o máximo de pessoas. Coloca a gente para assistir o Café com Destino. Lembre-se também que toda terça-feira tem Brunecast no canal do Brunecast e todo domingo tem palestra bíblica aqui nesse canal às 8 horas da manhã. Eu desejo paz e muita prosperidade para a tua vida. Um excelente fim de semana. Domingo, 8 horas da manhã, tem programa Boas Notícias aqui nesse canal. E segunda-feira a gente volta às 6h57 da manhã com mais um Café com Destino. Paz. Feliz e abençoados são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada.
problem with Saul O problema com Saul is that Saul wanted the position, é que Saul queria a posição, but David wanted the presence. Davi queria a presença. Lord, I'd rather have your Senhor, eu presence. prefiro ter sua presença. A cada uno dio una medida de fe. A cada um ele deu uma medida de fé. Voy a despejar este enigma Eu vou despejar esse enigma. y vas a salir por esa puerta E você sairá dessa porta, creyendo que nada te es imposible. crendo que nada é impossível a você. Llegó el tiempo de você vivir lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Quién va a vivir milagre? Grita. ¿Quién va a vivir lo sobrenatural? Salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova estação.